Bom dia, professores de língua portuguesa. Bom dia, senhores professores coordenadores. Hoje quero falar da realização da nossa primeira tertúlia literária que ocorreu no ATPC passado, disseminando assim as boas práticas do programa Sala de Leitura. Quero agradecer imensamente à professora Ângela Donda, da Escola EE Anísio José Moreira de Mirassol, e também à professora Helenice Rocha, da EE João Batista de Planalto, que atenderam e conduziram perfeitamente os trabalhos, divulgando o letramento literário dentro do contexto escolar. O programa Sala de Leitura foi criado pela Secretaria de Educação em 2009 e desde sua implementação vem ocupando um espaço significativo no dia a dia de nossas escolas, oferecendo aos alunos todos os recursos e modalidades de ensino, garantindo assim a oportunidade de acesso a livros, folhetos, catálogos, vídeos e DVDs e outros recursos complementares. A sala de leitura tem como objetivo principal a constituição de um ambiente privilegiado de incentivo à leitura, como fonte de informação, prazer e entretenimento, contribuindo assim para a formação de nossos leitores, críticos, criativos e autônomos. Em relação às devolutivas dos trabalhos, quero agradecer também a todos os professores que enviaram suas atividades, atendendo assim de forma plena e objetiva às expectativas esperadas. Quero agradecer ao professor Rafael da escola Gabriel Coseto, que brilhantemente desenvolveu uma aula referente à análise linguística e também fez a análise interdisciplinar entre língua portuguesa e arte, por meio dos gêneros conto, poema, banner e documentário. O ATPC de hoje terá como pauta de trabalho conhecer as perspectivas teóricas sobre as concepções de leitura voltada a todas as áreas do conhecimento, estudar os eixos teóricos sobre leitura propostos pela BNCC e pelo Currículo Paulista, analisar os conceitos de novoletramentos e multiletramentos e suas implicações dentro do contexto escolar, refletir sobre as diferentes estratégias que o leitor utiliza para atribuir sentidos ao texto. Um bom estudo a todos! No ATPC de hoje, vamos trabalhar um dos problemas diagnosticados por meio da causa raiz e priorizada dentro do método de melhoria de resultados, no qual observou baixo desempenho em língua portuguesa no ensino fundamental e médio. A proposta de melhoria para esta ação está centrada na formação docente sobre concepções de leitura no mundo contemporâneo para disseminação nas escolas. Damos início aos estudos de hoje através da leitura de um trecho de Rubem Alves. As palavras só têm sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. Aprendemos palavras para melhorar os olhos. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. O ato de ver não é uma coisa natural, precisa ser aprendido. Para o escritor, educar é buscar uma visão do todo, não apenas o intelecto, mas também a sensibilidade e os sentidos. Outro trecho relevante de autoria de Paulo Freire. Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com este trabalho. Para o educador e filósofo, a ideia é que a leitura da palavra proporcione a leitura crítica do mundo e permita a compreensão de sua realidade social e política. Essa seria a essência da educação emancipadora e autônoma, que possibilita que as pessoas desenvolvam uma consciência crítica de sua situação e vejam-se como protagonistas da própria história, capazes de transformar a realidade sempre de forma coletiva. O embasamento teórico para as concepções de leitura parte dos estudos acadêmicos de Koch e Elias. Segundo os autores, falam sobre a influência que a leitura possui sobre nós durante toda a nossa vida
e perguntas sobre tal concepção são respondidas em base no que construímos durante este meio tempo, que é influenciada não só pelo que construímos sobre a leitura, mas decorrente da concepção de sujeito, de língua, de texto e de sentido que se adote. Para eles, as concepções de leitura estão estruturadas em foco no autor, a captação de ideias do autor, foco no texto, estrutura, código, foco na interação, a produção de sentidos. Foco no autor. Aqui o texto é visto como um produto, lógico, do pensamento do autor, cabendo ao leitor somente o captar dessa representação mental junto às intenções do produtor, exercendo assim um papel passivo. A leitura é entendida como atividade de captação das ideias do autor. O foco de atenção é o autor e suas intenções, e o sentido está centrado nele. Foco no texto. Concepção de língua como estrutura correspondente a de sujeito determinado, pelo sistema caracterizado por uma espécie de não consciência. Aqui, o texto é visto como um simples produto da codificação de um emissor, a ser decodificado pelo leitor ouvinte, bastando ele saber o código utilizado. A leitura exige o foco no texto. Nesta concepção, cabe o reconhecimento do sentido, das palavras e estruturas do texto. O leitor é caracterizado por realizar uma atividade de reconhecimento, de reprodução. Foco na interação autor-texto-leitor. Na concepção interacional da língua, os sujeitos são vistos como atores, construtores sociais, sujeito-ativos que, dialogicamente, se constroem e são construídos no texto. O sentido de um texto é construído na interação textos e sujeitos. A leitura é uma atividade interativa altamente complexa, de produção de sentidos. Em poucas palavras, é uma atividade de produção de sentidos. A leitura é uma atividade na qual se leva em conta as experiências e os conhecimentos dos leitores. A leitura de um texto exige do leitor bem mais que o conhecimento do código linguístico, uma vez que o texto não é simples produto da codificação de um emissor a ser decodificado por um receptor passivo. A interação autor-texto-leitor. Na atividade de leitura, o papel do leitor enquanto construtor de sentido utiliza-se de estratégias tais como seleção, antecipação, inferência e verificação. Encontram-se reforçadas no trecho do texto dos parâmetros curriculares nacionais. As concepções de leitura na perspectiva de uma abordagem discursiva segundo Orlandi. Para ele, a cultura e a sociedade está ligada à leitura. Já o discurso se dá através do conhecimento, memória e contexto. As condições de produção de texto está ligada à produção de discursos. E as condições socio-históricas remete à construção de sentidos e significados. Para o autor, durante as aulas de língua portuguesa, as práticas de leitura e compreensão e interpretação devem primar pela interlocução com o texto, que é porta-voz de seu autor. Na capacidade de leitura como prática social de distintos gêneros discursivos, os leitores interagem com o autor e outros sujeitos via texto, podendo atribuir diferentes sentidos ao que lê em decorrência das mudanças de suas posições, como sujeitos, leitor. Para a autora, o que podemos chamar de relação entre o sujeito-leitor e o texto não é, pois, nem direta nem mecânica. Ela passa por mediações, por determinações de muitas e variadas espécies, que são as experiências de linguagem. Orlandi observa que, na leitura compreensiva, deve ser considerado para as condições de produção de discurso os seguintes elementos constitutivos, como a história da leitura, isto é, toda leitura tem sua história. Leituras
possíveis em certas épocas, não o foram em outras, e leituras que não são possíveis hoje serão no futuro. A história do leitor. Todo leitor tem sua história de leitura. Temos que não apenas incentivar ou motivar o aluno para a leitura, mas principalmente ressignificar as práticas de leitura. Sendo assim, as atividades pedagógicas de leitura e compreensão de textos devem ser pensadas como uma prática social, de modo a oportunizar ao sujeito aprendiz a possibilidade de refletir através de discussões em sala de aula, do que pode estar implícito, silenciado nas referidas atividades e ao levantamento de hipóteses de associação da leitura ao meio sociocultural no qual está inserido. Desse modo, considerar a real possibilidade de valorização de seus conhecimentos historicamente construídos e socialmente acumulados, circulantes em seu meio, como também outras formas de expressão de linguagens, como a quais utilizam em ambientes outros que não o escolar, pondo em foco os mecanismos que operam na produção dos efeitos de sentido, privilegiando assim a linguagem como conhecimento, transmissão e principalmente interação entre os sujeitos e o mundo. As concepções de leitura segundo Roxane Roxo. Mas e a leitura? O que ela é na escola? De acordo com Roxo, se perguntarmos ao aluno o que é ler na escola, possivelmente ele dirá que é ler em voz alta, sozinho ou em jogral, por meio de questionário para copiar e localizar informações. A autora atenta para o fato de que as produções sociais que nos rodeiam são práticas letradas em circulação na sociedade e que resultam de uma união entre letramento dominante e letramento popular, formando um conjunto de textos híbridos. Essa característica da formação de textos destoam dos materiais oferecidos pela escola, que tende a eleger os textos do letramento dominante para a sala de aula, o que indica que o ensino oferecido em muitas instituições educacionais ainda não está considerando a dinâmica social de produção e recepção de textos vigente e, consequentemente, falhando em desenvolver nos indivíduos a competência de saber transitar em diferentes esferas sociais de acordo com a necessidade apresentada. Desse modo, torna-se essencial para a promoção das habilidades de escrita e leitura que os professores tenham em mente ao selecionar textos e planejar suas aulas, que os alunos recebidos na escola estão imersos em uma sociedade essencialmente letrada, que faz uso intenso de novas tecnologias, propiciando o contato com uma multiplicidade de gêneros textuais. Assim, a prática de leitura e escrita faz mais sentido para os alunos, pois eles entendem que a atividade proposta em sala de aula está preparando-os para atender às demandas sociais. Segundo Roxo, quais seriam as capacidades de compreensão e como desenvolvê-las? A ativação dos conhecimentos prévios. Antes da leitura do texto propriamente dito, retomar conteúdos relacionados, fazer perguntas sobre o assunto, visando garantir a socialização desses conhecimentos. Quando alguma dessas perguntas ficar sem resposta e ela for importante para a possibilidade de compreensão do texto, o professor deve antecipar este conteúdo. A antecipação ou predicação de conteúdos. A partir da leitura do título ou das informações sobre o autor do texto, o papel social, incitar, provocar os alunos a antecipar conteúdos do texto a ser lido. Em alguns casos, ao longo da leitura, em relação ao que está por vir, levando em conta o que já foi dito. A antecipação ou predição, propriedades dos textos. A partir do reconhecimento prévio ou de uma informação explícita do professor de que se trata de um exemplar de um gênero X ou Y, artigo de opinião ou uma crônica, incentivar o aluno a antecipar elementos e conteúdos do texto a ser lido. Quanto à checagem de hipóteses, durante a leitura do texto, o professor deve ir retomando as hipóteses levantadas para verificar se elas foram ou não confirmadas, se necessário e adequado,
pode-se durante este processo levantar outras hipóteses. A localização ou cópia de informações. Em função dos objetivos da leitura, algumas atividades devem favorecer a localização de informações cruciais do texto, por meio de perguntas que dirigem o olhar do aluno para tais aspectos, os conceitos ou relações que devem ser garantidos, etc. Procedimentos tais como sublinhar, copiar informações relevantes devem ser estimulados para auxiliar o aluno a buscar pelas passagens essenciais e abandonar informações periféricas. A comparação de informações. Durante a leitura do texto, algumas perguntas ou discussões coletivas podem estimular o aluno a comparar informações presentes no próprio texto, de modo a auxiliá-lo, por exemplo, na identificação da tese, de argumentos, do conflito central, na realização de resumos. Por outro lado, atividades que estimulem a comparar informações do texto com outras presentes em diferentes textos, orais ou escritos, favorecem a percepção de relações de intertextualidade ou até mesmo de interdiscursividade, ampliando a compreensão e estimulando a leitura crítica. Generalização. Essencialmente para a realização de síntese da leitura e estreitamente relacionada às duas capacidades anteriores. Esta capacidade pode ser estimulada por meio de perguntas ou discussões que levem o aluno a reconhecer características comuns ou regulares a dados ou acontecimentos singulares, a extrair uma regra ou um princípio geral pela observação de exemplos particulares, trechos enumerativos, descritivos ou explicativos. Mais do que saber dizer sobre o tema tratado, é importante que o aluno possa dizer o que o autor pretendeu com aquele texto, explicar o funcionamento do sistema nervoso, defender sua posição frente à questão da redução da maioridade penal. Num segundo nível, pode-se também focar o essencial dessas explicações ou argumentações. Qual a posição, a tese em que o autor defende e os principais argumentos que sustentam sua posição. A produção de inferências locais. É possível levar o aluno, levando em conta o contexto imediato do texto, deduzir o sentido de uma palavra desconhecida, identificar o referente de pronomes, relacionar expressões sinônimas ou equivalentes, compreender termos que retomam ou antecipam informações. As produções de inferências globais. Perguntas ou discussões podem favorecer que o aluno perceba o que não está dito explicitamente no texto, mas está pressuposto ou insinuado e deve ser inferido para que a compreensão se efetive. Chamar a atenção para pistas que o autor deixa no texto, tais como escolhas lexicais específicas, construções enfáticas, o uso de operadores argumentativos, a presença de linguagem figurada, ironia, etc. São maneiras de favorecer as inferências globais. Também colabora para isso o estabelecimento de relações produtivas entre as informações presentes no texto e a recuperação do contexto de produção do texto. Em qualquer um dos casos, fazer a distinção entre as inferências autorizadas pelo texto, marcadas pelas pistas ou determinadas pelo contexto de produção, e aquelas que não são autorizadas, fruto de uma interpretação excessivamente livre e pessoal, é fundamental. Para interpretar um texto discursivamente, é preciso situá-lo. Na perspectiva discursiva, a leitura está sempre em construção, não sendo um simples ato de captação de ideias prontas, mas sim um processo complexo de atribuição de sentidos ao texto. É preciso, portanto, que se considere no processo de leitura a interação entre os enunciadores para que a mesma seja de fato concretizada. A leitura é o momento crítico da constituição do texto, isto é o momento privilegiado da interação, aquele em que os interlocutores se identificam como interlocutores e que, ao se constituírem como tais, desencadeiam um processo de significação do texto. Neste sentido, segundo Rochani, é preciso levar em conta
Quem é o seu autor? Que posição social ele ocupa? Que ideologias ele assume e coloca em circulação? Em que situação escreve? Com que finalidade? Como ele valoriza seus temas, positivamente ou negativamente? A BNCC e as concepções de leitura. É importante compreender que a leitura não é apenas a decodificação de símbolos, mas também a compreensão do que se lê e a relação do que se lê com outros conhecimentos acumulados. Segundo Kleiman, a compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela utilização de conhecimentos prévios, ou seja, é mediante a interação com diversos níveis de conhecimento que o leitor consegue construir o sentido do texto. O eixo leitura, segundo a BNCC, tem seu foco voltado para o desenvolvimento de habilidades de compreensão e interpretação da leitura, interpretação de textos verbais e ainda identificação dos gêneros textuais que são compreendidas como competências específicas da língua portuguesa no ensino fundamental. A concepção que sustenta a proposição de competências e habilidades para a disciplina de língua portuguesa na questão da linguagem privilegia a abordagem enunciativo-discursiva, a qual prevê as interações entre a linguagem e o sujeito. Deste modo, assumir uma perspectiva enunciativo-discursiva, entendemos que pensar, comunicar-se, partilhar e construir visões de mundo são atividades sociais que estão intrinsecamente ligadas à linguagem e, por sua vez, ao texto e ao discurso. Assim sendo, essas ações não estão desassociadas de um contexto, de um enunciado, texto ou discurso. Isso significa dizer que, para a BNCC, ensinar e aprender a língua portuguesa só é possível quando se entende o caráter irmanado de uma língua, ou seja, a linguagem. Em convergência com a concepção de texto aqui adotada, compartilhamos uma das competências gerais da BNCC reiteradas pelo Currículo Paulista: valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Currículo Paulista, página 29. Leitura e escrita são competências fundamentais. Ler e escrever são competências fundamentais e intrínsecas a todos os componentes curriculares. Os professores devem, antes de tudo, ser professores de leitura, para auxiliar o aluno e ampliar suas possibilidades de construção dos sentidos do texto. A leitura também contribui para a proficiência escrita dos estudantes. Um dos fatores apontados em relação ao letramento escolar está na supervalorização de aspectos técnicos, de modo que gera o sufocamento dos aspectos sociais e culturais, e ao mesmo tempo dificulta as possibilidades de aprender e também de viver dos alunos. O X da questão: quais as relações entre as finalidades contemporâneas da leitura e as práticas mobilizadas na escola para atingir essas finalidades? O meio digital. As tecnologias, em especial o ambiente digital, introduzem mudanças que devem ser consideradas em todo o âmbito educacional, para que se promovam formas diferenciadas de ensinar, voltadas a um currículo ajustado às necessidades da sociedade do século XXI. As multiplicidades de linguagens. O letramento digital. O conceito de letramento, normalmente, tem foco em textos impressos, já que os textos digitais são mais recentes do que a discussão sobre as práticas sociais de leitura e escrita. Letramento digital diz respeito às práticas sociais de leitura e produção de textos em ambientes digitais, isto é, ao uso de textos em ambientes propiciados pelo computador ou por dispositivos móveis, tais como celulares e tablets, em plataformas como e-mails, redes sociais na web, entre outras. Ser letrado digital implica saber se comunicar em diferentes situações, com propósitos variados, nesses ambientes para fins pessoais ou profissionais. Uma situação seria a troca eletrônica de mensagens,
via e-mail, SMS ou WhatsApp. A busca de informações na internet também implica saber encontrar textos e compreendê-los, o que pressupõe selecionar as informações pertinentes e avaliar sua credibilidade. Um dos aspectos do letramento amplificado pelos ambientes digitais é o acesso à informação. A internet é um espaço no qual todas as pessoas conectadas podem postar conteúdos, em blogs, sites ou nas redes sociais. Sendo assim, há muita informação disponível e cabe ao leitor estar mais atento do que nunca à autoria, à fonte da informação, além de ter senso crítico para avaliar o que se encontra. Outro aspecto saliente em ambientes digitais é a multimodalidade, ou seja, as informações são apresentadas usando não apenas elementos linguísticos, como palavras, frases, mas também animações, como vídeos, sons, cores e ícones. Saber ler e produzir textos explorando essas linguagens fazem parte das competências dos digitalmente letrados, como exigências sociais e motivações pessoais cada vez mais precoces. Conceitos de novos letramentos e multiletramentos. Os novos letramentos são definidos por uma nova tecnologia digital, mas não unicamente por ela. Novos procedimentos emergem, tais como clicar, cortar, colar, arrastar, os vários gestos das telas de toque, mas, para esses especialistas, a mera técnica também não constitui por si só novos letramentos. Segundo eles, os novos letramentos não apenas incluem novas tecnologias, mas principalmente põem em cena novas condutas, novo ethos e nova mentalidade, que denominam mentalidade 2.0, em analogia à Web 2.0. Multiletramento é um termo criado na década de 90 por um conjunto de acadêmicos empenhados no desenvolvimento de uma nova pedagogia de alfabetização. O termo se refere a dois grandes aspectos da comunicação e da representação na atualidade. Outro aspecto saliente em ambientes digitais é a multimodalidade, ou seja, as informações são apresentadas usando não apenas elementos linguísticos como palavras, frases, mas também animações, vídeos, sons, cores e ícones. Saber ler e produzir textos explorando essas linguagens fazem parte das competências dos digitalmente letrados, com exigências sociais e motivações pessoais cada vez mais precoces. Conceito de novos letramentos e multiletramentos. Os novos letramentos são definidos por uma nova tecnologia digital, mas não unicamente por ela. Novos procedimentos emergem, tais como clicar, cortar, colar, arrastar, os vários gestos das telas de toque. Mas, para estes especialistas, a mera técnica também não constitui por si só novos letramentos. Segundo eles, os novos letramentos não apenas incluem novas tecnologias, mas principalmente põem em cena novas condutas, novo ethos e nova mentalidade, que denominam mentalidade 2.0, em analogia à Web 2.0. O conceito de multiletramento é um termo criado na década de 90 por um conjunto de acadêmicos empenhados no desenvolvimento de uma nova pedagogia de alfabetização. O termo se refere a dois grandes aspectos da comunicação e da representação na atualidade: a variedade de convenções de significado nas diferentes esferas da vida cultural, social ou de domínio específico, e a multimodalidade resultante das características dos novos meios de informação e comunicação. O primeiro aspecto, referente às variedades linguísticas, tem se tornado cada vez mais relevantes para as formas de interação em diversos contextos sociais. Já o segundo aspecto, a multimodalidade, se refere ao fato de que, atualmente, o registro da palavra não se dá apenas pela escrita. Quais os gêneros digitais citados na BNCC? As GIFs. Trata-se de uma montagem de imagens que se sucedem automaticamente, criando uma espécie de vídeos curtos. Geralmente, os GIFs alinham textos verbais e não verbais e tornam a comunicação rápida, eficiente e dinâmica. Fanfaction. Essa é uma comunicação preferida entre os fãs
e aficionados de literatura e cinema. Fanfaction, ou simplesmente fanfict, é, na verdade, um novo gênero literário desenvolvido por fãs de personagens de livros, quadrinhos, games, filmes ou séries que escrevem seus roteiros a partir de narrativas já existentes. Traduzindo, uma fanfic é uma história de ficção criada por fãs que se tornaram eles mesmos os autores de novas tramas e argumentos para seus heróis favoritos. Vlog. O conteúdo do vlog é geralmente um vídeo publicado sobre um tema e não um texto escrito. Os vlogueiros costumam publicar seus vídeos regularmente, procurando com essa assiduidade gerar certa expectativa entre seus seguidores, que o acompanham em canais pessoais ou em plataformas de compartilhamento de vídeos com o YouTube. Wiki. A característica mais marcante das wikis é permitir uma escrita colaborativa. Uma página wiki utiliza código aberto, ou seja, um código passível de ser editado. Uma nova mentalidade, a escola e a sociedade tecnológica, segundo o Currículo Paulista, página 17. A escola está se transformando e apresenta características dos dois tipos de mentalidade, mas é preciso que avance rapidamente, que se adapte e se aproprie de suas especificidades, compreendendo que é necessário acompanhar as mudanças e atentar às novidades. As pessoas que operam nesse tipo de mentalidade reconhecem os dois espaços, o físico e o virtual. Isso implica mudanças de postura, isto é, um novo ethos, que valoriza e leva à inclusão, a participação em massa e os saberes distribuídos. Cultura ou movimento maker. Extensão da cultura. Faça você mesmo. Essa cultura tem em sua base a ideia de que pessoas comuns podem construir, consertar, modificar e fabricar os mais diversos tipos de objetos e projetos com suas próprias mãos. Se por um lado se trata de um movimento com grande potencial de aprendizagem, seja na perspectiva da criatividade, do desenvolvimento de várias habilidades e do empreendedorismo ou do empoderamento, dependendo da perspectiva, por outro lado, dá vazão a produções insignificantes, a um lixo cibernético considerável e pode gerar expectativas frustradas para a maioria dos usuários. Sendo assim, cabe à instituição escolar discutir os critérios de apreciação estética e significados possíveis das mais ações envolvidas nas práticas de produção, publicação e difusão de vídeos. Segue como sugestão de aplicativo para a produção de histórias em quadrinhos. Comica é um aplicativo disponível grátis para Android, que permite transformar fotos em caricaturas do estilo comic, semelhante a desenhos animados e histórias em quadrinhos. O aplicativo utiliza filtros prontos para realizar a mudança nas imagens e oferece diferentes tipos de caracterização. É possível usar o editor com arquivos da galeria ou em fotografias capturadas na hora com a câmera. O usuário ainda pode adicionar balões de textos e adesivos para deixar a arte ainda mais criativa. O aplicativo também permite criar as artes usando uma única foto ou fazer montagens com diferentes arquivos prontos fornecidos pelo aplicativo. Espero que o ATPC tenha contribuído para a sua formação, professor. No próximo encontro, daremos continuidade ao estudo dos gêneros digitais. Obrigado.